meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim fazer um vídeo sobre tatuagem. Tenho recebido muita sugestão de vídeo, todos relacionados à tatuagem, para eu mostrar minhas tatuagens, para eu falar sobre elas, se doeu, se não doeu, qual a minha preferida. Então eu selecionei aí um combo de perguntas e vim aqui solucionar todas elas para vocês, todas essas dúvidas que vocês tanto têm, e mostrar as minhas tatuagens para vocês no final do vídeo. Então assistam o vídeo todo e no final eu vou mostrar todas elas para vocês, tá bom? Então é isso, meus amores. Se vocês quiserem aí ver quais são as dúvidas que as pessoas têm me perguntado, qual a minha tatuagem preferida, se eu pretendo fazer mais, vou falar sobre autoestima, vou falar sobre arrependimento, vou falar sobre a visão da sociedade em relação às tatuagens. É só continuar assistindo ao vídeo. Um beijo, vamos lá! Bom, meus amores, para começar, eu tenho 15 tatuagens, tá? Eu tive até que anotar aqui porque eu não lembrava de todas. E vamos começar com algumas perguntas que eu recebi de vocês lá nas redes sociais. Qual tatuagem mais doeu? Gente, de verdade, eu acho que a minha tatuagem que mais doeu foi a asa das costas. Foi a terceira tatuagem que eu fiz, naquela época era a maior que eu tinha, então eu não sei se é por causa disso, mas ela doeu, assim, demais. Eu não sei se é porque é costas também, que tem osso, mas doeu muito. Pra mim, foi a tatuagem que mais doeu das 15 que eu tenho. Qual parte do corpo ela é mais dolorida pra ser feita? Então, gente, eu posso dizer só aonde eu tenho. Então, pra mim, a parte mais dolorida é as costas. As costas e dentro do braço também é muito dolorido. Eu acho que fica pau a pau ali. Qual é a parte mais dolorida? As costas ou aqui dentro do braço, que também dói demais porque a pele é bem fininha, então dói muito também. Então fica aí que eu não sei qual dói mais, mas eu sei que esses dois lugares dói muito. Foi a pergunta da Jéssica Xavier. Um beijo, meu amor, e obrigado pela pergunta. A M Fernandes perguntou pra mim: Maju, tatu vicia mesmo, como o pessoal costuma falar? Manda beijo pra mim. M, um beijo, amor. Então, gente, eu acho que vai muito relacionado à sua personalidade mesmo, sabe? Porque assim, se você fizer tatuagem é porque você gosta, né? Claro. E muita gente faz e fala assim: nossa, eu fiz, mas não deveria ter feito. Então não vai viciar, porque a pessoa não vai voltar a fazer outra tatuagem. Agora, se a pessoa gostar da tatuagem, gostar daquilo que tá vendo, a pessoa vai procurar fazer mais. Isso com qualquer coisa que você faz na sua vida. Por exemplo, você pintou o seu cabelo de loiro, você amou, você vai viciar em cuidar do seu cabelo e ficar cada vez mais loira. Se você faz exercício físico e você gosta de exercício físico, você vai viciar em fazer exercício físico. Então isso é muito relativo ao que você gosta, não apenas a tatuagem, entendeu? Pergunta número 3. Quantas tatuagens você tem e qual a sua preferida? Pergunta da Duda Ponciano. Um beijo, amor. Então, como eu disse, eu tenho 15 tatuagens. E a minha tatuagem preferida, gente, assim, eu não tenho uma tatuagem, nossa, essa é a minha preferida. Eu não tenho isso, sabe? Então, é assim, eu gosto muito da sereia que eu tenho no braço, eu gosto demais. Gosto bastante dessa minha tatuagem da mão também. E eu vou ficar entre essas duas, porque se eu começar a falar, eu amo todas as minhas tatuagens, sabe? Por mais que tenha alguma outra que eu fale, não faria hoje em dia, mas são tatuagens que presenciaram uma fase da minha vida. Então eu guardo muito isso como naquele momento eu gostei, naquele momento eu queria. Então isso pra mim é o motivo de eu gostar e ter um xodózinho especial por cada tatuagem, por cada fase da minha vida. Pergunta número 4. O que está escrito no seu ombro? Gente, o que tá escrito no meu ombro? No caso, é no meu colo, né? A tatuagem é: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Eu acho que é uma frase muito profunda, sabe? Porque se você tem os seus olhos virados para coisas positivas e coisas boas, todo o teu corpo se preenche daquela positividade, daquele amor, daquela energia boa, sabe? Então acho que é uma frase muito significativa, pelo menos pra mim, e que move as pessoas, sabe? Porque se você tem um pensamento bom, seus olhos conseguem enxergar coisas boas até onde só tá acontecendo tragédia e coisas negativas, o seu corpo todo se preenche de amor, sabe? E isso acaba fazendo com que as coisas deem certo na sua vida. Então é uma frase que eu amo de paixão, gosto demais. Por isso que eu resolvi tatuar.
Pergunta número 5. O que acha do preconceito em relação à sociedade, em relação a trabalho? Gente, o preconceito ainda é muito grande, sinceramente. Gente, desculpa estar falando sem olhar pra câmera, mas é porque hoje tá umas gambiarra aqui por isso, tá? Então vocês me desculpem. Então, eu acho assim, o preconceito sobre a sociedade ainda é muito grande. Muita gente fala, ai, mas hoje em dia não tem mais preconceito. Hoje em dia as pessoas já acostumaram. Gente, não acostumaram. E eu acho que nunca vão acostumar. Porque tatuagem é uma coisa, entre aspas, nova, sabe? As pessoas não têm aquele costume de ver diariamente. E tatuagem é muito relacionado à cadeia, sabe? Infelizmente. Porque quem tinha tatuagem antigamente eram as pessoas que iam presa por algum motivo e tatuavam coisas mais amadoras. E aquilo é tipo referenciado como revoltado, como pessoa tipo marginal, esse tipo de coisa. A tatuagem não é muito bem vista assim na sociedade, sabe? É sempre vista como uma coisa mais revoltada, uma coisa que não vai passar credibilidade, que vai passar uma coisa negativa, uma coisa pesada. E eu sou muito contra isso, porque uma tatuagem, ela não vai distinguir a sua competência num trabalho, não vai distinguir o seu caráter. Afinal, temos tantos deputados aí que usam colarinho branco, gravata, terno, e tá roubando tanta gente, tá ferrando com tanta gente, e, ou seja, eles não têm tatuagem. E aí? Entendeu? Então, assim, tem sim muito preconceito, a sociedade, grande parte ainda não aceita. Falar, você tem tatuagem? Então você não serve para esse emprego. E eu acho completamente errado isso, porque como eu disse, tatuagem é a arte corporal, é a sua personalidade, e personalidade não deveria ser julgado como certo ou errado, porque cada um tem a sua. Muito complicado falar sobre isso, é um assunto muito polêmico. Se vocês quiserem um vídeo mais detalhado sobre a minha opinião em relação a isso, eu faço separadamente, porque esse vídeo não é pra ficar polêmico, é pra ficar como entretenimento. Bom, pergunta número 6. Se arrepende de ter feito alguma? Como eu disse, eu não me arrependo de ter feito nenhuma tatuagem. Tem tatuagens que eu não faria hoje em dia, com 25 anos. Eu comecei a fazer tatuagem com 17, então já faz um longo tempo aí que eu faço tatuagem. Hoje em dia tem tatuagens que eu não faria, que eu fiz com 17, com 18, com 19. Mas, como eu disse, eu não me arrependo de nenhuma, porque aquela tatuagem representa aquela fase, aquele dia, aquele momento que eu saí muito feliz do estúdio quando eu fiz. Então, por que eu tenho que me arrepender hoje? Porque se eu for pensar assim, quando eu tiver 80 anos, 70 anos, tô lascada, porque com certeza com 70 anos eu vou ter um pensamento totalmente diferente de hoje. E eu já imagina com 70 anos eu falar, ai, eu não faria essa tatuagem quando eu tinha 25. Então assim, eu acho que você tem que amar cada escolha que você faz na sua vida. Foi uma escolha eu ter feito a Minnie e o Mickey, foi uma escolha eu ter feito um cervo, uma sereia, um unicórnio, foi uma escolha e eu tenho que amar e respeitar as minhas escolhas. Por mais que elas sejam impulsivas muitas vezes, são as minhas escolhas. Eu decidi fazer aquilo, então eu tenho que amar, respeitar e entender as minhas escolhas, seja daqui 5, 10 ou 20 anos. Então não me arrependo de nenhuma tatuagem que eu tenha feito. Quer fazer mais alguma? Quero fazer mais uma tatuagem, provavelmente eu faça mês que vem. E o meu tatuador eu vou deixar linkado pra vocês aqui no box de informações, que muita gente me pergunta, que é o alemão, o Cláudio Souza. Eu vou deixar a página dele aqui no box de informações e vou deixar o Instagram dele. Ele trabalha em São Paulo, se não me engano na Vila Mariana, mas depois eu confirmo com ele e deixo tudo certinho aqui embaixo pra vocês. E desde os meus 17 eu faço tatuagem só com ele. Uma vez só que eu não fiz com ele e que eu tive que retocar a tatuagem porque inflamou e tudo mais, porque eu vou falar disso mais pra frente. Então ele que retocou a minha tatuagem, ou seja, eu tenho 15 tatuagens e as 15 foram feitas pelo alemão, tatuador que eu confio demais. Tem muita gente que fala, ai, mas é sempre bacana você mudar de tatuador. Eu acho que isso é muito relativo. Eu sou fiel a um tatuador porque eu já conheço o trabalho dele, eu já conheço a qualidade do trabalho dele, eu já conheço o traço dele, a pintura dele. Então é um tatuador que eu confio, que eu respeito e que eu tenho a minha escolha de fazer sempre com ele, mas isso é relativo de cada pessoa. Tento fazer mais uma, pretendo mês que vem, não vou falar por enquanto que é,
Não é muita novidade assim também, mas assim que eu fizer eu posto fotinho pra vocês lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, me siga, que eu posto 24 horas por dia lá, tá? O que os seus pais acham das suas tatuagens? Bom, pais, gente, eles são um pouco assim, é complicado. O meu pai tem 70 anos e a minha mãe tem 55. Então são pessoas mais velhas, pessoas que têm aquele pensamento que tatuagem não é bem visto pela sociedade. E eu não julgo eles, porque esse foi o ensinamento que eles tiveram e que a maioria da sociedade mais velha teve. E isso não que seja errado eles pensarem dessa forma, mas são pessoas que olham muito assim, sabe? Elas não conseguem ampliar e se situar meio que numa sociedade nova, uma sociedade com jovens com a cabeça um pouco mais aberta. E eu não critico eles por isso, eu entendo. Então, assim, no começo meus pais não queriam aceitar. Eu falei, eu vou fazer uma tatuagem, eles não quiseram aceitar. Quando eu falei, não, mas eu vou fazer a inicial do nome de vocês, que foi essa daqui, ó. Que é um M de Margarida, que é o nome da minha mãe, e O de Osvaldo, e um laço, que é tipo um laço familiar. E eles falaram, ah, então tá. Ó, uma bela técnica pra quem quer começar a fazer tatuagem. Faça o nome ou as iniciais de seus pais. Brincadeira, gente. Então, eu fui e fiz, e junto com essas tatuagens eu fiz ombro. Essas tatuagens foram feitas quando eu tinha 17 anos. Então, o beijo no ombro não tem nada a ver com a música da Valesca, ok? Tem nada a ver. Esse beijo no ombro é a minha boca mesmo. Na época, ela não tinha significado. E hoje eu criei um significado pra ela. Eu acho que naquela época era meio subconsciente já, que é tipo a forma que eu amo maquiagem, sabe? Eu amo maquiagem, eu sou maquiadora, eu trabalho com isso, eu adoro embelezar as mulheres. Então esse beijo de batom da minha boca, pra mim hoje em dia significa isso, sabe? O amor pelo mundo da beleza, pelo mundo da maquiagem. E voltando ao assunto, que eu saí totalmente do foco. Mas então, os meus pais, eles não aceitavam naquela época. Mas aos poucos, eles foram vendo que eu gostava, entendeu? Que era uma escolha minha. E que eles tinham que respeitar a minha escolha. Depois que eu fiquei maior de idade, eles começaram a respeitar mais. E eu falava, mãe, pai, vou fazer uma tatuagem. Eles ficavam, tipo, torcendo o nariz, sabe? Mas eles respeitavam, e hoje em dia eles são super acostumados. Mas eu acho que não é porque eles não gostam, porque eles têm maus olhares em relação a isso, de tanto que eu acho que eles mudaram muito o olhar deles por causa de mim. Eles abriram um pouco mais a cabeça dele por causa de mim, porque eu converso muito com meus pais em relação a isso, né? Eu consegui ampliar um pouco mais a visão deles, desse mundo moderno. Então, hoje em dia meu pai até tem uma tatuagem, ele tem um Sagitário aqui no peito, que é o signo dele, que ele sempre quis fazer, mas nunca teve coragem. E quando eu tava fazendo a tatuagem, um dia meu pai tava junto e falou, ah, eu tenho tanta vontade de fazer um Sagitário, mas deixa quieto. E meu tatuador falou, eu dou pra você, se o senhor quiser fazer, vamos fazer agora. E ele foi e fez, ele adora a tatuagem dele, mas ele mal mostra que meu pai não anda sem camisa pra rua com 70 anos, né, gente? Mas assim, eu acho que é mais aquele medo, o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão pensar, o que a minha filha vai passar quando ela tiver que arrumar um emprego, né? Porque como se eu não trabalhasse, mas enfim. Tipo, o que as pessoas vão falar, eu acho que é o receio deles em relação aos olhares da sociedade, sabe? Então é muito isso, porque pai pensa muito nisso, né? Tipo, não que eu não aceite, mas o que minha filha vai passar quando uma pessoa olhar pra ela na rua e ver ela cheia de tatuagem, se ela quiser arrumar um emprego X, será que ela vai conseguir por causa das tatuagens, por causa desse preconceito? Então eu acho que é meio que um receio, sabe, do medo do que eu vá passar mais pra frente. Mas eles aceitam, meus pais são super tranquilos, super me aceitam aí, não tem repúdio nenhum. E é isso, tanto que eu falei, ai, pai, mãe, acho que eu vou fazer mais uma tatuagem. E eles não falam nada, gente, eles ficam mudos. Mas eles aceitam, não é que eles aceitam, eles respeitam. Pergunta número 7. Cuidados. Qual é o cuidado que você tem que ter com uma pós-tatuagem? Fez uma tatuagem, quais os cuidados que você tem que ter?
Primeiro, manter ela sempre muito limpa, muito limpinha. De tanto que os 3 primeiros dias é sempre bom você passar aquele papel sulfilme, aquele papel transparente, para proteger a tatuagem, que é quando a sua pele ainda tá bem sensível, tá com os poros bem abertos, né? Porque quando você faz tatuagem, os poros abrem porque a pele fica machucada. É um machucado super superficial, mas é um machucado que pode ter bactérias, pode pegar pó e pode dar complicações, assim como eu já tive complicações em tatuagens. Não perdi nenhuma perna, nenhum braço, mas tive. Sarou, eu tive que retocar algumas partes, ficou tudo ok. Então é sempre assim, os cuidados, o seu tatuador sempre vai indicar uma pomada para você passar durante 15 dias na sua tatuagem e vai dar algumas restrições de alimentações. Tipo, chocolate, que é bem oleoso, tudo que é muito forte, gente, tipo peixe, chocolate, fritura, pode influenciar no seu organismo e isso transfere para sua pele. De tanto que quando a gente come algumas coisas oleosas ou frituras, vocês veem que estoura espinha no rosto? É a mesma coisa com a tatuagem, pode dar alguma reação por causa da tinta que mistura com as reações do seu organismo. Então, tem algumas restrições durante 15 dias. E você tem que passar a pomada durante esses 15 dias também. Durante os 3 dias, os primeiros 3 dias, sempre cuidar bastante, usar o plastiquinho sulfilme para não ter perigo de pegar nenhuma poeira ou pelo de gato, de cachorro, que, nossa senhora, pode causar uma infecção gigantesca. E outra, você pode ter também uma alergia, você pode tomar todos os cuidados e ter uma alergia do seu corpo. Não necessariamente pode ser mau uso do tatuador, por mais que seja sempre bom você procurar um tatuador com a higiene certinha, com produtos descartáveis que você conheça, que você tem indicações e que você já siga o trabalho, tá? Isso é muito importante também. Mas você pode ter alguma reação e ter uma inflamação. O que seria uma inflamação? Ele pode tanto inchar somente, ele pode dar alergia, encher de pipoquinha e coçar muito, porque eu já tive essa alergia. Coçar muito e você ter que passar sempre pomada de novo, ficar cuidando, passando pomada. Não pode tacar a unha, não pode coçar, por mais que seja uma missão impossível. Não pode, tá bom? E aí, com o tempo, durante uns 7, 8 dias, ele vai cicatrizando. Pode ser também que dê até pus na sua tatuagem, casquinha. Pode ser que isso aconteça. Eu também já tive esse tipo de reação. Mas sarou depois. Eu não sei se eu comi alguma coisa que não podia, ou se pegou algum pó, alguma coisinha que aconteceu isso, ou se foi o meu corpo que teve essa reação mesmo, mas deu tudo certo no final. E esses são os cuidados, tá, gente? Higiene em primeiro lugar. Uma dica muito bacana, quando você lavar a sua tatuagem recém-feita, nunca pegue a toalha do banheiro e enxugue. Porque a toalha do banheiro, ela fica no banheiro o quê? 2, 3, 4 dias, depende. Tem gente que fica até mais com a toalha do banheiro lá, que você seca o rosto. E o que acontece? Aquela toalha tem fungos, tem bactéria, ela tá sempre úmida no banheiro, ela nunca seca por completo. Então, se você pega aquela toalha e taca na sua tatuagem recém-feita, não muito cicatrizada, ela pode dar alguma alergia. Então, é sempre recomendável que você lave ela com sabãozinho líquido, neutro, enxugue, pegue um papelzinho toalha, um papel higiênico, sempre enxugue assim, encostando, nunca esfrega, porque pode machucar também a tatuagem. Nunca tire a casquinha da tatuagem também, tá bom, gente? Nunca tirem a casquinha da tatuagem, isso pode ferir a sua tatuagem, tá? E aí você pega, passa a sua pomadinha, sempre uma camada bem fina, porque o que faz tratar a sua tatuagem para ela ficar bonita depois de cicatrizada é a qualidade do produto, não é a quantidade. Então não me pegue um tubo de pomada e taque na tatuagem, porque o que vai acontecer? Além dela ficar super oleosa, ela pode criar alergias por causa de excesso de oleosidade da pomada, porque essas pomadas geralmente elas têm óleo, porque elas são super hidratantes, para não secar a tatuagem, ela não enrugar e acabar trincando e causar machucados. E também ela pode juntar pelinhos e bactérias e grudar na pomada e criar também algum problema. Então sempre uma camada bem fininha, fecha ela durante os 3 dias e durante os 15 dias mantenham bastante cuidado também, tá bom? Esses os cuidados que eu passo para vocês, que foi o que eu tive. Tatuagem é rebeldia? Revolta? Isso fui eu que coloquei, porque eu recebo muito essa pergunta.
Tem arrependimento, por exemplo, a tatuagem da mão. Como eu disse, eu não tenho nenhum arrependimento, eu respeito as minhas escolhas, eu respeito o meu corpo, o que eu quis colocar no meu corpo, então eu não tenho arrependimento. Cada tatuagem eu tenho um xodó diferente, porque foram escolhas minhas, foram decisões minhas, fases da minha vida que eu estava feliz naquele momento, aquilo me agradava, então eu não me arrependo de fazer nenhuma tatuagem. E qual foi a outra pergunta? E se tatuagem é revolta, rebeldia? Muita gente fala, ah, mas ela tá fazendo tatuagem porque ela é revoltada, porque ela é rebelde. Gente, não é, tá? Geralmente quem fala isso é o pessoal mais velho, né? O pessoal mais antigo, um pessoal com a mente um pouquinho mais fechada. E, gente, não é. Tatuagem não é rebeldia, tatuagem não é revolta, tatuagem é personalidade, é gosto. Você tá colocando a arte no seu corpo, você tá colocando no seu corpo aquilo que você gosta. E você... Nem precisa o mundo ficar sabendo. Eu tenho tatuagens, por exemplo, essa daqui, que ninguém quase vê, porque eu não uso blusa com decote até o umbigo. E aí o que acontece? É pra mim, sabe? É a minha autoestima, que eu vou falar disso agora também. Então não é rebeldia, não é revolta, é gosto, é personalidade. Você pintar um quadro, você tá pintando o seu corpo e aquilo transmite pra você uma coisa boa. Então não é rebeldia. É outra coisa, gente, é outra coisa completamente diferente, sabe? Não tem nada, tá longe de ter alguma coisa envolvida com tatuagem. Autoestima tem a ver com as tatuagens? Pode ser que sim, pode ser que não. Autoestima tem a ver com o que você gosta, tem a ver com o que te agrada, tem a ver com o que você ama. Como eu disse já no comecinho do vídeo, se você faz alguma coisa porque você gosta, por amor, aquilo infla o seu ego, te deixa pra cima. Se eu gosto de tatuagem, eu vou fazer uma tatuagem na mão, uma tatuagem nova, é óbvio que eu vou me sentir mais bonita, vou tirar foto, quero mostrar minha tatuagem, ou tipo... Como eu disse, às vezes nem sempre você precisa mostrar sua tatuagem pra alguém, mas você se olha no espelho e fala, cara, arrasei, essa tatuagem tá muito bonita, e você se sente mais bonita, se sente mais pra cima. Isso acontece com tudo que envolve aquilo que você ama, que você faz com amor. Então, a autoestima é relacionada a amor, gente. E se você ama a tatuagem, você vai se sentir bem. Se você ama mexer no seu cabelo, você vai se sentir bem. Se você ama o que você trabalha, você vai se sentir bem em fazer aquilo. Se você ama exercício físico, você vai se sentir bonita, você vai se sentir bem quando você fizer exercício físico. Então, isso é autoestima, é fazer aquilo que você ama, independente das opiniões das outras pessoas, do que as outras pessoas pensam ou acham. Autoestima é você com você mesma. Não envolve terceiros, não envolve alheios, não envolve nada, envolve só você. Então, é você que tem que gostar e fazer aquilo que você ama, independente de qualquer opinião. Se conheça, se entenda, saiba o que você ama, que você vai ser muito mais feliz com isso. Tá certo? Bom, meus amores, agora eu vou mostrar pra vocês as minhas tatuagens, mas antes de tudo, clique em gostei pra mim, que me ajuda muito na divulgação desse vídeo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou tentar responder todos vocês. Qualquer coisa, se vocês quiserem também um terceiro vídeo aí, porque já tem um primeiro vídeo aqui no canal, mas é bem antiguinho, eu faço um terceiro vídeo tirando outras dúvidas, se for bastante, tá certo? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificação aqui embaixo para receber em primeira mão todos os vídeos que eu postar. No box de informações aqui embaixo vai estar minhas redes sociais, meu Instagram, a página do meu tatuador, Instagram do meu tatuador, todas as informações todas certinhas aqui embaixo. E se tiver algumas fotos também que mostre melhor as minhas tatuagens, eu também vou deixar linkado aqui embaixo, tá certo, meus amores? Então é isso, vamos acompanhar agora as minhas tatuagens e um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Meus amores, lembrando que tatuagem pra mim não precisa ter um significado. Acho que se você gosta de uma arte, você faz e não necessariamente precisa ter um significado maior do que o próprio desenho, certo? Eu tenho poucas tatuagens com significado, que são as iniciais dos meus pais e as 2 frases que eu tenho. Fora isso, nenhuma outra tatuagem minha tem algum significado. É porque eu gostei, conversei com o meu tatuador, ele redesenhou pra mim e acabou. Então é isso, amores, só pra dar essa breve explicação. Um beijo!